E, pastor, assim, na questão do mundo espiritual, as pessoas também tentam arrumar um jeitinho aí, né? Um jeitinho humano de ser, para tentar dar uma bolada em Deus, ou tentar, assim, entrar pelo caminho por atalhos, né? A gente vê Abraão, quando mentiu, porque estava com medo de morrer. Isaac repetiu a mesma coisa também. Jacó, Caim, quando ele fez aquela oferta, né? Não foi, deixou aquela que estava sobrando. Como é que você vê isso também, um jeitinho na igreja e no mundo espiritual? Pois é, se na lei humana, né, o homem faz tudo e consegue achar brecha, ele fica tentando sempre achar uma brecha dentro da Escritura para justificar algo errado. E a gente não é incomum nós encontrarmos pessoas que falam: mas Jacó, por exemplo, fez tudo errado e Deus abençoou. Eu falo: não, peraí, Deus não abençoa coisa errada, não. Deus cumpriu a sua promessa, porque Deus deu a promessa, é o Deus que dá a promessa, é o Deus que cumpre. Mas Jacó, ele foi moldado em cada um dos seus erros. Jacó pagou um preço muito alto, ele apanhou muito. Deus disciplinou Jacó, como um bom pai disciplina o filho. Deus disciplinou Jacó por cada um dos enganos que ele cometeu. Isso mesmo. Né? Então, não olha tiveram assim, consequências. Consequências gravíssimas para todos eles, né? Para a família toda. Né? Quando a gente olha para a família de Jacó, né, a gente percebe que a família toda sofreu muito com uma série de erros e as consequências vieram todas. Né? Então, a gente não pode ter essa ilusão de que no final Deus vai perdoar, no final Deus não se agrada da injustiça, Deus não compactua com a injustiça. Então, todo pecado vai ser descoberto, todo pecado vai ser tratado, todo pecado vai ser lavado pelo sangue de Jesus, porque Deus não vai permitir que nada fique em oculto, nunca, jamais. Ele é o Deus de toda a verdade, Ele é luz, né? E nele não há trevas nenhuma. Então, não adianta ter jeitinho com Deus. O jeitinho de Deus, muitas vezes, é a vara. Né? Olha lá. Interessante então, não adianta jogar pecado debaixo do tapete, não adianta, né? Não adianta. Vai ser interessante, enquanto a Silvia comenta esse assunto, eu penso aqui que as pessoas, às vezes, buscam justificativas para suas más condutas, e buscam essas justificativas na Bíblia, e usam exemplos de Jacó trapaceiro, né, de Abraão quando mentiu e tal. Mas, na verdade, o que está se fazendo? Ela está pegando uma experiência particular e transformando aquilo numa doutrina, como se fosse uma regra de conduta. Isso, gente, isso é jeitinho. A pessoa que faz isso está usando do jeitinho. A pessoa que faz isso está usando do jeitinho, que a gente chama de brasileiro, para burlar um padrão de conduta. Né? A doutrina, a ética é muito bem estabelecida. O preceito de Deus está muito bem estabelecido. Isso aí são desvios de condutas que a Bíblia nos mostra e até legitima mais ainda a Bíblia, porque ela não esconde as fragilidades humanas, os defeitos do homem, né? Isso dá mais legitimidade à Bíblia, mas não significa que seja o nosso padrão de conduta, né? Senão vai ter homem aí que vai falar: eu tenho que ter 700 concubinas, 300 mulheres. É interessante. Eu estava pensando aqui, a gente fazer um culto de libertação do jeitinho. Será que vai encher? Sai, jeitinho! Mas aqui, olha, eu vou aproveitar. Porque, gente, a nossa plateia é uma plateia realmente falante, porque eles falam a semana inteira na rádio. E eles querem perguntar, né? Senão eles vão ficar bravos comigo. Então, cadê seu nome e sua pergunta? Meu nome é Cláudia. Eu quero fazer uma pergunta para a Silvia. Certo. Como é que a igreja brasileira cristã, a igreja cristã, tem trabalhado para mudar essa cultura no meio da sociedade? Se é que tem trabalhado para isso. Pois é, Cláudia, isso que eu ia falar, né? É triste te informar que acho que a igreja está muito acostumada e está, inclusive, compactuando com esse tipo de coisa, porque eu, infelizmente, na minha experiência pastoral, tenho 27 anos de pastoreio. E você começou a pastorear com anos de idade? Não, Começou jovem. E nesse tempo todo, servindo a Deus, eu tenho visto casos assim, de pastores que casam pessoas que não são casadas no civil, casam na igreja, mas porque a pessoa não quer perder a pensão do falecido. Então, infelizmente, em vez da igreja se posicionar contra o jeitinho, ela tem colaborado. Como é que você casa uma pessoa que não quer um vínculo de lei, né? Não, se eu casar, eu vou perder a minha pensão. É fácil falar, você não... Não.
Querido, a igreja foi chamada para obedecer. Sabe? A igreja foi chamada para obedecer. Ou você confia em Deus ou você não confia. Ou você fica com a pensão do finado, ou você fica com o novo marido. Peraí, não dá para ter tudo. Esse caráter do jeitinho brasileiro, que os pastores têm que se levantar contra, mas muitas vezes acobertam esse tipo de prática, né? E é terrível, terrível. Eu penso que a igreja, para trabalhar, dar um jeito nesse jeitinho, né, vamos dizer assim, o que tem que ser feito? O jeitinho brasileiro é ele imprimir uma marca cultural que está impressa no caráter do brasileiro, né? E quando você quer mudar uma marca impressa, o que você tem que fazer? Você tem que imprimir uma marca que seja mais forte que essa. Então, qual que é o papel fundamental da igreja, na minha ótica? É imprimir a marca do Espírito na vida das pessoas. Por quê? Quando nós somos transformados pelo Espírito de Deus, nós começamos a manifestar algo que é palpável, porque se torna um exemplo para a sociedade que está ao nosso redor. Isso traz marca nas pessoas. Quando a gente amar, quando a gente perdoar, quando a gente não der as voltinhas que o jeitinho, né, nos impõe, quando a gente, como cristão, não estacionar em local proibido, quando a gente, como cristão, não furar a fila pelo acostamento, né, porque está congestionado, a gente pula para o acostamento. Então, essas condutas nossas, práticas do dia a dia, é que vão imprimir marcas novas. Exatamente. Né? Você passa mal, inventa uma gripe ali para não ir. Isso é jeitinho. É jeitinho, inventa situações para pedir uma rescisão indireta na Justiça do Trabalho. Né? Muitas coisas. Sonega impostos. Então, são muitas Não muda o canal, não, viu? Sabe? Não muda, não. Deus está falando com você. O pessoal quer perguntar mais, gente. Pergunta Seu aí, nome e sua pergunta. Meu nome é Thalisson. Eu queria perguntar como nós, cristãos, que estamos inseridos no mercado de trabalho, né, muitas vezes a gente é induzido por pessoas que são superiores a nós a burlar um pouco o sistema para chegar em algum objetivo. E como nós devemos nos portar diante disso? E se, espiritualmente falando, eu seguindo essa direção, eu estou pecando ou não? Eu posso... Não sei. Vai. Posso responder? Claro. Né? Não só o Silvio está aqui também, ele me ajuda, mas eu estava pensando sobre essas questões, são tão delicadas, né, Thalisson? E a gente precisa tanto do Espírito Santo para nos dar sabedoria, para nos orientar, porque eu sempre lembro do irmão André, do Contrabandista de Deus, né, da missão Portas Abertas? Eu acho fantástico, porque, imagina, ele trabalhava contrabandeando Bíblia. Né? Então, como é que um homem de Deus vai fazer esse contrabando de Bíblia? Quer dizer, ele entrou numa situação exatamente assim, extremamente polêmica, entre deixar aquelas pessoas morrerem sem Deus ou fazer algo que fere a lei. Quer dizer, era uma necessidade extrema, mas diante de uma imposição governamental, vamos dizer assim, legal. E aí eu lembro que eu li várias coisas, vários livros, as coisas que ele escreveu também, da revista e tudo, e ele sempre falava, Deus, me dá uma sabedoria para eu não ser mentiroso, mas também não me entregar. Então, diz que ele parava o fusquinha azul dele lá na alfândega, e aí ele estava com um fusquinha abarrotado de Bíblia, né? Aí vinha aquele povo... E aí, o que você tem aí dentro? Aí ele falava, quer dar uma olhada? Né? Ele não respondia. Ele já levantava e já começava a fazer que abrir o carro. Quer dar uma olhada? Eu falei, não, passa. Então, era um jeito que ele conseguiu para não mentir, mas para continuar levando a Bíblia para a cortina de ferro. Né? Então, eu acho que o cristão ele tem que ter muito essa sabedoria de Deus. Deus não deixa eu ser falso, não deixa eu me acomodar no jeitinho. Por outro lado, eu tenho que sobreviver nessa selva. Né? Então, eu preciso de sabedoria, diferente jeitinho. Né? Pode completar. Trazendo mais para a realidade do mercado de trabalho, faz parte do contrato, não faz parte do contrato de trabalho você ter que praticar condutas que sejam criminosas. Não é? Se o seu empregador te exige que você burle a Receita Federal, né? Você é um contador, você sabe que, como contador, você tem responsabilidade legal, você não é obrigado a fazer isso. Se você é submetido a uma empresa que te exige condutas que ofendem essa legalidade,
Você está completamente acobertado pelo contrato de trabalho. Eu acho que é mais difícil, Carol, quando nós pensamos em situações que são morais, são valores morais para nós, ofende a nossa moralidade, mas não ofende o padrão imposto pelo mercado. Aí que a gente entra numa situação de conflito. A gente tem que colocar essa situação sempre diante de Deus e observar aquilo que está na sua alçada de autoridade dentro do seu cargo, o que é responsabilidade sua de tomar aquela decisão, ou se a decisão é tomada por um superior seu e não é responsabilidade sua, mas você está no meio daquele processo, né? Porque aí, nesse caso, você não tem nenhuma imputação sobre você. Agora, se cabe a você, aí é orar, pedir a Deus sabedoria, porque Deus provê sabedoria e te dá o livramento nessa situação. Você não precisa mentir para manter o seu cargo, a sua posição. Tem situações também que a gente tem que pensar que muitas vezes sua fé vai ser honrada, né? E você vai ter que honrar a sua fé aí, nesse negócio. Você vai ter que perder para dizer, esse é o princípio que eu sigo e não vou abrir mão dele, com certeza. Né? Deus honra. Nosso cantor quer falar? Eu tive um exemplo vivo disso, tudo que você passou, e até mesmo para contextualizar isso que a Silvia está falando. Eu trabalhava numa empresa onde eu era motorista, eu tinha que carregar o caminhão e fazer entregas, baldear cargas dentro do Ceasa. E no Ceasa, se você não for descarregar para as lojas do Ceasa, você não pode entrar com mercadoria no caminhão. Então você tinha que passar e fazer vista grossa, se ele fiscalizasse, você tinha que falar que ia fazer entrega. Eu falei, olha, se pegar, eles vão mandar voltar para trás, porque eu não falo mentira. É um princípio cristão de que o crente não tem que ser mentiroso, ele não tem que falar mentira em qualquer circunstância. Então, uma das vezes eles me pegaram, eu voltei com a mercadoria para trás, porque eu falei, eu não falo mentira, eu tenho mercadoria, vou baldear uma carga. Eu não vou entregar nas lojas, eu vou baldear uma carga. Isso tem que ser feito fora. Agora, em contrapartida, aquilo que ela falava acerca do André, eu imagino que ele estava respaldado pela palavra. Nós vimos ali Pedro e João na igreja primitiva, anunciando acerca do Evangelho de Cristo e eles tentando fazer com que eles fossem acuados, parassem de falar no nome de Jesus. E Pedro fala uma coisa linda, né? O que é mais importante, obedecer a Deus ou aos homens? Então, eu acho que vale tudo para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Vale tudo.